Oi, pessoal, nossa aula de hoje é sobre as emoções. Você controla suas emoções? Para quem respondeu lá durante a semana que controla suas emoções, saiba que a gente não consegue não controlar as nossas emoções. E por quê? Existe dentro da nossa cabeça um conflito eterno entre a razão e a emoção. No Dhammapada, que é um clássico do budismo, o Buda ele nos coloca, faz uma comparação que a nossa mente é um piloto em cima de um elefante. A nossa mente, a nossa parte racional é o piloto e a nossa parte irracional é o elefante, que são as emoções. E muitas vezes nossos elefantes saem, descontrolados por aí. Mas por que a gente não consegue fazer isso? O que são, afinal, as emoções? As emoções, elas são uma reação biológica a ações coordenadas do nosso cérebro mediante uma situação, as situações adversas. Então, o nosso cérebro, quando a gente está numa situação, ele vê uma maneira de nos colocar, no nosso corpo, na situação mais avantajada possível para enfrentar aquela situação. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de aranha. Então, quando eu vejo uma aranha, eu fico ali desesperada com aranha, principalmente se for preta. Dizem que a aranha marrom é a pior, mas eu não sei porque eu tenho uma coisa com a aranha preta. Então, se eu vejo essa aranha, eu fico ali com hiperfoco, eu fico com meu coração acelerado, eu fico desesperada e tem que resolver a situação da aranha. Ou alguém pega, tira a aranha, ou mata a aranha, alguma coisa tem que fazer com a aranha para eu sair daquela situação. Então, a gente não consegue controlar isso. Só que o nosso cérebro ele é muito rápido. Ele vai sempre redirecionar as emoções, sentimentos anteriores que a gente teve para identificar o que é aquilo que a gente está sentindo. Então, quando ele identifica em segundos o que eu estou sentindo, aquela emoção, então, é medo que ela está sentindo. Isso é sentimento, porque daí eu posso nomear o que eu estou sentindo. Quando é só aquela reação inicial biológica, é uma emoção, eu não posso nomear aquilo. Então é emoção. Um exemplo mais fofo, por exemplo, quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, as nossas pupilas dilatam, o nosso coração bate mais forte, as nossas pernas tremem, dá um frio aqui na barriga. Então, é uma emoção, é uma reação a uma situação que eu estou passando. Quando eu identifico, eu estou apaixonada, então isso é um sentimento. As emoções, na verdade, elas nos fazem passar por armadilhas, por situações perigosas. Elas são importantes, sim, na nossa vida, porque elas nos colocam frente a determinadas situações. Por exemplo, se uma pessoa está triste, eu sei que ela está precisando de ajuda. Se eu tenho medo, eu sei que aquilo pode se tornar uma ameaça para mim, ou até um risco à minha própria vida. Quem não tem medo é uma ameaça para si, uma ameaça para os outros. Então, as emoções, elas são importantes. Só que quando eu mantenho muito o meu foco naquelas emoções, naqueles sentimentos, eu acabo criando distorções dessas emoções. Então, acabo que eu sinto ansiedade, eu sinto depressão, e a ansiedade e a depressão são muito perigosas, elas andam juntas, porque a ansiedade não é só aquele movimento que a gente faz de ficar pensando no futuro. É um movimento que a gente faz também de ficar nos remetendo a situações que nos aconteceram no passado e a gente não consegue se libertar delas. E aí elas nos freiam, elas não deixam a gente seguir adiante. Então é muito importante a gente se dar conta dessas armadilhas que as emoções nos causam. Outra situação é a solidão. A solidão, ela é muito perigosa, porque a solidão, ela mata.
A solidão é um movimento que é muito importante a gente fazer uma transmutação para um estado de solitude. A solitude é quando eu estou sozinha, estou naquele momento que eu estou sozinha, mas aí eu consigo voltar para dentro de mim, me compreender, me aceitar, ver as coisas que eu gosto de fazer, sem me colocar em 1000 situações ou focada só numa tela de celular, numa tela de computador, numa tela de televisão, ou me colocando em 1000 outras situações para que eu não me sinta só, para que eu não me sinta em solidão. Isso é muito perigoso também. Então é importante a gente se manter atento a essas situações. E por isso que hoje em dia se fala muito em manter o foco no presente, viver o que a gente está vivendo no dia de hoje. E isso é muito difícil, a gente viver só no dia de hoje. A gente está sempre preocupado no que vai acontecer amanhã, quando que isso vai acabar, como é que isso vai ficar e agora como é que vai ser. A gente está sempre hipervalorizando mais o futuro ou mais o nosso passado do que o momento que a gente está vivendo agora. Hoje em dia se fala muito nisso, antigamente se falava, né, muito no poder do agora. Também a gente fala na questão do mindfulness, que é a atenção plena. A gente manter a nossa atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Ter calma, ter tranquilidade, usar os nossos sentidos naquilo que a gente está fazendo, usar os nossos 5 sentidos e mais o sexto, que é a nossa intuição. Então, focar no jeito que eu caminho, na minha postura. Quando eu vou abrir uma janela, eu senti a textura daquela cortina, eu senti a luz do sol que entra, ou eu senti a chuva num dia de chuva. Manter o nosso foco naquilo, porque parece que hoje em dia a gente segue assim num cotidiano desenfreado, fazendo as coisas sem pensar naquilo que a gente está fazendo. A gente segue, vai fazendo, e tu não tá nem pensando naquilo que tá fazendo, e é realmente muito difícil. Esses dias eu passei por uma situação bem complicada com isso, sim, porque eu tava fazendo atas das minhas reuniões. Eu já tava cansada, já tinha trabalhado desde as 8 horas, já eram 3 horas da tarde, eu já tava ali o tempo todo em cima do computador. E aí eu tava fazendo as atas bonitinhas, com imagens, tudo bonitinho. E no final, quando eu fui salvar as minhas atas, eu tinha colocado elas uma em cima da outra para eu copiar e colar o que era igual de uma para outra. Quando eu fui salvar, eu li aqueles nomes, digo, não, o nome dessa aqui tá errado, não é o mesmo que o nome daquela lá. E em vez de eu colocar cancelar, eu coloquei não salvar. E aí eu, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu tinha vontade de levantar, de espernear, sapatear, de chorar. Aí na mesma hora eu lembrei de uma piada que dizia assim, que Jesus e Lúcifer estavam fazendo uma competição para ver quem digitava mais rápido. E aí Lúcifer estava lá, na frente, bem faceiro. E daí faltou luz. Quando voltou a luz, eles foram ver quem tinha digitado mais. E foi Jesus, porque só Jesus salva, né? Daí eu pensei, pronto, viu? Bem feito. Tu não é Jesus, não salvou. Então vai lá, segue em frente, faz tudo de novo. E é aquilo, né? O que a sabedoria antiga já nos dizia. Faça do limão uma limonada. E tente sempre, sempre mais uma vez, é um movimento constante de hoje, amanhã e depois. Mas existe também uma outra possibilidade, que aí está a grande chave para quem colocou lá que controlava assim as suas emoções. Eu não posso controlar a minha emoção, mas eu posso controlar o que eu vou fazer com ela. Então, no momento que eu decidi rir da situação, em vez de espernear, sapatear, eu mudei o meu foco e eu fiz muito mais rápido aquilo, porque eu já tinha feito uma vez. Então, para mim, foi mais rápido fazer depois. Então, é importante a gente ter sempre em mente que a gente não controla aquela reação inicial, mas eu posso transformar numa coisa boa aquilo que me aconteceu de ruim. Um beijo para todos
e até a próxima!